Irmãos, vamos para a palavra de Deus. A gente está numa série de mensagens, de 1 Coríntios. Hoje chegamos no capítulo 12, versículo 12 a 26. Semana passada a gente trabalhou versículo 1 a 11 e versículo 27 a 31. E aí ficou um trecho aí no meio, que é do versículo 12 a 26. Eu acho que ali começa no 11, mas é a partir do 12 que a gente vai ler. Tá? Versículo 12 a 26. Pode deixar sua Bíblia aberta, a gente vai aos poucos lendo o texto, conversando sobre o texto. Semana passada a gente viu que o capítulo 12, ele dá o início a uma discussão ou a uma conversa acerca dos dons espirituais, ou do mau uso, na verdade, que estava acontecendo dos dons espirituais na igreja de Corinto. Então Paulo dá uma instrução acerca dos dons espirituais. Essa nova sessão começa no capítulo 11. Lá no capítulo 11, Paulo começa a falar do culto público. Ele começa falando das mulheres, alguns comportamentos inadequados das mulheres de Corinto dentro do culto público, e aí então ele traz algumas instruções para essas mulheres, como elas deveriam se comportar no culto público. Depois ele traz instrução acerca da ceia do Senhor, a partir do versículo 17 do capítulo 11, falando então qual deveria ser o comportamento correto acerca da ceia do Senhor, esperar uns pelos outros, e ali a gente discutiu e conversou um pouco sobre a questão, ou o que estava acontecendo na questão da ceia. Paulo então diz que quando eles se reuniam para o pior, e não para celebrar a ceia do Senhor, mas se reuniam para celebrar a própria ceia, porque eles não aguardavam e esperavam uns pelos outros. Paulo continua falando aqui no capítulo 12 do culto público, agora falando acerca do uso dos dons espirituais no culto público. E na semana passada a gente deu uma passada rápida acerca dos dons espirituais, quais são os dons espirituais, as divisões dos dons espirituais, e aqui Paulo continua trabalhando o mesmo tema do dom espiritual, só que com uma ênfase diferente. O ponto principal que a gente vai ver aqui do versículo 12 a 26 é que o dom do Espírito Santo, o dom de Deus para os cristãos, para aqueles que estão na comunidade de fé, deve gerar nessa comunidade unidade e não divisão. Então ele vai trazer o exemplo do corpo de Cristo, ou a metáfora do corpo de Cristo, para falar justamente do papel dos dons dentro do corpo de Cristo e como os dons capacitam essa igreja a viver em unidade e não em divisão. É interessante que ele vai começar o argumento falando tanto utilizando uma metáfora no versículo 12, depois no versículo 13 ele fala acerca da unidade, versículo 14 ele fala da diversidade ou da coletividade dentro dessa unidade. A partir do versículo 15 até o versículo 21, ele descreve com mais detalhe acerca de como funciona esse corpo que é diverso, que tem a sua coletividade, a sua diversidade, e ele finaliza do versículo 22 a 26, falando como funciona esse corpo na sua forma de unidade. Então, os dois temas que ele está trabalhando aqui do versículo 12 a 26 é justamente a temática da unidade dentro dessa diversidade e como os dons espirituais servem para provocar no corpo de Cristo a unidade e não a divisão. Lemos então o versículo 12 e 13, Paulo diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós nos foi dado de beber em um só Espírito. Então Paulo inicia trazendo a analogia acerca do corpo de Cristo, essa metáfora que ele vai trabalhar, o corpo de Cristo e o fato desse corpo ter muitos membros, e todos esses membros desse corpo funcionam a fim de que o corpo possa funcionar de uma forma coesa.
Aqui Paulo enfatiza justamente, versículo 12 e 13, a ideia da unidade do corpo. Cristo é comparado como sendo também um, né? Ele diz assim, constitui um só corpo, assim também como é a respeito de Cristo, ou seja, um só corpo, né? O corpo de Cristo é um corpo só. Aqui, Paulo, ele começa falando dessa unidade não só a partir da perspectiva da metáfora do corpo, do fato de que Cristo é um, mas ele também fala que nós recebemos um só batismo, né? No qual nós fomos batizados, o batismo do Espírito, e que foi nos dado o mesmo Espírito pelo qual nós bebemos desse Espírito, e ele diz que todos são um só povo, quer gregos, quer judeus, quer gentios, se constituem um só corpo. Ou seja, Paulo está trazendo aqui razões para nós enxergarmos para o corpo como um corpo único, né? E as razões é que existe um só corpo, um só batismo, um só Espírito e um só povo. Interessante quando Paulo fala aqui acerca de batismo, ele fala do batismo, não o batismo das águas, ou o batismo da imersão, né, que a gente tem para pertencer a uma comunidade de fé, mas o batismo do Espírito. E o batismo do Espírito aqui não é colocado como uma segunda bênção ou um avivamento específico, mas como o próprio recebimento do Espírito na conversão. Então Paulo diz que quando nós nos convertemos, como diz lá em Efésios, né, foi nos dado um selo, que é o selo do próprio Espírito, e o Espírito passa a habitar em nós. E assim todos nós possuímos o mesmo Espírito por meio da conversão. Então todos participam do mesmo Espírito. Claramente há uma ênfase, tanto aqui na especificidade de cada membro do corpo, como na universalidade ou na unidade desse corpo. Cada cristão aqui é chamado como um membro, dentro das suas particularidades, habilidades, funções, idiosincrasias, né? Um membro aqui para Paulo não pode existir fora do corpo, porque é o próprio corpo que dá vida àquele membro, né? Se a gente tem uma mão, né, amputada, mas fora de um corpo, essa mão, ela não tem vida, né? Porque o que produz vida, o que produz movimento para essa mão, é justamente o fato dela estar ligada em um corpo. E assim, cada membro do corpo só possui vida porque existe também uma sincronia, né? Uma sinergia do corpo que traz essa movimentação de todos os membros e essa interdependência de todos os membros. Não pode existir vida nos membros fora de um corpo. E claro que a analogia primeira é que o corpo ao qual pertencemos é o corpo de Cristo Jesus, mas também pertencemos a uma comunidade de fé. O crente possui o seu próprio funcionamento e a participação nesse corpo. Paulo elucida aqui, depois trabalhando a ideia de que alguns membros querem dizer que não fazem parte desse corpo, só que isso é ilógico, né? Porque uma mão não pode dizer eu não faço parte de um corpo, porque ela tem que pertencer a um corpo para que ela possa ter uma vida. Talvez uma imagem ilustrativa e educativa para a gente compreender essa ideia da unidade dentro do corpo, que é o primeiro item aqui que a gente vê no versículo 12 e 13, é a ideia de uma orquestra. A orquestra, né, a gente tem lá a banda de música na base aérea, né? Ali você tem vários instrumentos, tem as pessoas que tocam esses instrumentos, só que se um instrumento tocar sozinho, ele não faz uma harmonia, né? Ele não compõe uma música só um instrumento. Você precisa de vários instrumentos tocando, às vezes repetidamente, né, o mesmo som, só que quando todos aqueles sons são colocados juntos, você tem um funcionamento de uma orquestra, de uma harmonia, de um corpo. Assim também, essa imagem de orquestra nos ajuda a entender esse paradoxo, que é o próprio corpo, o corpo, a igreja de Cristo, onde você tem pessoas diferentes, como a gente viu na semana passada, com dons diferentes, com chamados diferentes, com particularidades diferentes, às vezes até com teologias
diferentes, mas todas essas pessoas vão morar no mesmo céu, todas essas pessoas pertencem ao mesmo corpo, todas essas pessoas pertencem a uma mesma comunidade, e assim elas precisam funcionar de uma forma única, como se pertencendo a uma comunidade. Paulo continua aqui no versículo 14, agora falando dessa diversidade dentro dessa unidade. E então nós lemos aqui versículo 14 a 20, Paulo diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, ou seja, não é uma coisa só, existem muitos membros. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou corpo, nem por isso ele deixa de ser corpo. Ou se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não sou corpo, nem por isso ele deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, aonde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então Paulo traz aqui, ilustra, versículo 14 a 20, o tema da coletividade ou dessa diversidade dentro dessa unidade. A igreja deve ser um lugar onde pessoas se reúnem e que essas pessoas que elas não se reuniriam por outro motivo fora da comunidade de fé, mas que quando elas entram aqui, indistintamente da sua posição teológica, da posição política, do time de futebol, né, dos gostos pessoais que possuem, né, da classe social, da educação, seja lá qual for aquilo que diferencia as pessoas lá fora, quando elas se reúnem no corpo de Cristo, esse corpo, ele é único, porque o seu coletivo forma um só membro. E assim, então, não pode haver a possibilidade de desprezo de nenhuma parte do corpo, e a gente vai ver isso. O Novo Testamento não reconhece nenhum cristão individual ou solitário que não esteja ligado a uma comunidade local ou a uma igreja de fé. Tanto que Paulo, quando ele fala de igreja, ele sempre está falando com as igrejas, né, seja para a igreja de Corinto, quando ele escreve para as igrejas, ele fala irmãos, né, Paulo está sempre falando na segunda pessoa do plural, ele está se direcionando a essa igreja não como um indivíduo, a não ser quando ele escreve para um indivíduo, né, como ele escreve para Timóteo, por exemplo, mas quando ele escreve para a igreja, ele não escreve para uma pessoa, ele escreve para um coletivo de pessoas que se reúnem no lugar trazendo instruções. Então a gente é esse coletivo de pessoas e que precisa aprender a viver nessa coletividade, nessa diversidade. Nós, no entanto, vivemos numa geração que tem dois problemas que a gente vê aqui, que a gente encontra nesse texto. Primeiro, numa geração de pessoas desiludidas, na verdade, com a igreja, decepcionadas com a igreja, que não querem participar de uma igreja local, né? Então esse é um primeiro problema que a gente tem. No Brasil a gente já vê muitos jovens, principalmente, decepcionados com a igreja, com uma imagem negativa da igreja e que não querem participar de um corpo, embora muitas vezes digam, eu creio em Jesus, eu tenho a fé em Jesus, né? eu creio que Ele é meu Salvador, mas não quer participar de uma comunidade local. O que Paulo está nos ensinando é que não pode haver vida, ou não pode haver igreja sem que a pessoa esteja inserida numa comunidade local. Como que você é igreja sozinho? Como que você serve o reino de Deus como igreja sozinho, solitário? Isso não existe num contexto bíblico. Embora a gente possa tentar, muitas pessoas tentam fazer isso, né, vai faltar muita coisa. Porque é na igreja que a gente cresce, que a gente compartilha da palavra, é na igreja que a gente sofre uns com os outros, que a gente chora uns com os outros, que a gente se anima uns com os outros. É na igreja que a gente amadurece, né? Porque a gente vai ser decepcionado, a gente vai decepcionar as pessoas. É na igreja que a gente vai alegrar o coração de um, mas vai entristecer o coração de outro. É na igreja que a gente vai pecar e a gente vai precisar ficar um pouco de banco, aprender, amadurecer, crescer. Mas é dentro desse corpo, né, dessa família, que tem os seus problemas,
né? Porque nós somos seres humanos, que têm os seus pecados, que têm as suas fragilidades, mas que quando juntos eles decidem crescer e andar no mesmo rumo, numa mesma direção, compreendendo que a fé tem a ver com caminhada, a fé tem a ver com uma família que serve a Deus. Então Paulo trabalha justamente essa ideia da coletividade e da diversidade, né? O diverso para Deus não é algo ruim, pelo contrário, Deus coloca pessoas totalmente diferentes para poderem conviver e aprender a conviver, né? Afinal, a gente vai morar no mesmo céu, mas a gente vai ter pessoas totalmente diferentes nesse céu, de culturas diferentes, de hábitos diferentes, né? de contextos diferentes, de ideias diferentes, mas que vão morar no mesmo céu. E às vezes a gente faz algumas divisões dentro da nossa comunidade, e é o que Paulo está justamente dizendo aqui, porque a gente pensa que quando a gente tem uma ideia, ou uma teologia, ou uma posição política, a gente é melhor do que o outro. E aí o outro não merece morar no mesmo céu que eu, porque ele pensa diferente de mim. No entanto, Paulo inclui essa coletividade, essa diversidade dentro de um corpo só. Então, um princípio que a gente aprende aqui é que no corpo de Cristo não há lugar para o auto-menosprezo, né? A primeira coisa que a gente vê aqui é um membro se auto-menosprezando porque ele se compara com o outro e ele acha o dom dele, a função dele, o chamado dele inferior ao do outro. Paulo diz que o pé diz o seguinte: porque eu não sou mão, eu não sou corpo. E que o ouvido diz: porque eu não sou olho, eu não sou corpo. Então a gente tem pessoas dentro de uma comunidade, né, que a gente viu que Deus distribui os dons conforme Ele deseja, não para o uso pessoal, não para que eu possa para ter status, né? Os dons servem para a glorificação de Deus, para a proclamação da mensagem e para a edificação do corpo, né? E aí Deus distribui como Ele quer para esses propósitos, não é para você, é para Ele, né? Para a glória dEle, é para que o corpo seja edificado. E aí algumas pessoas podem olhar para outras pessoas e ver alguns dons que outras pessoas têm, e pode invejar o dom do outro e dizer: porque eu não faço isso, e se considerar pior, né? Se considerar que não faz parte daquele corpo, não se considerar membro daquela coletividade. O fato é que Deus nos chamou como corpo de Cristo, membros individual, e que cada parte desse corpo tem a sua importância diante de Deus, tem a sua relevância diante de Deus. E pelo contrário, né, o texto vai dizer que os menores são mais honrosos. Como assim, né? A gente vai entender isso depois. Que os mais pequenos é o que tem mais honra. São pessoas, às vezes, que não aparecem, mas que estão servindo na comunidade de fé, estão servindo a Deus. O texto continua dizendo, então, no versículo 21 a 26, os olhos não podem dizer à mão. Então, primeiro a gente viu a pessoa se menosprezando, né? Ela falando: olha, eu não sou a mão, então eu não sou o corpo. Olha, eu não sou o pé, então eu não sou corpo, né? Então eu só seria corpo se eu fizesse isso, né? Então você falando: não, indistintamente do dom que Deus te deu, do chamado que você tem, você pertence a um corpo. Você faz parte desse corpo e você tem uma função vital para que esse corpo funcione de uma forma sinérgica, né? Para que esse corpo funcione de uma forma boa. Os olhos agora é um olhando, né? O primeiro olhar é para dentro, né? De auto-menosprezo. Agora o segundo olhar é de menosprezo do dom do outro, né? Se considerando superior. Versículo 21, Paulo diz: os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você. Ou a cabeça dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a este estamos dando muito maior honra. Também aos que não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que tinha menos, para que não haja divisão no corpo, para que os membros cooperem com igual cuidado uns pelos outros, de maneira que se um sofre, todos sofrem, se um é honrado, todos se alegram com ele. Aqui a gente aprende que Deus
primeiro dispôs os membros, colocando cada um no corpo como ele quis, né? Então, quando a gente menospreza a função que eu tenho dentro do corpo, a gente, na verdade, não está menosprezando a gente, mas a gente está menosprezando a quem? A Deus. Porque se Deus nos chama para fazer algo, e a gente diz, não, não é o que eu quero fazer, não é o que eu gosto de fazer, então quando eu nego isso, essa negação não é a mim mesmo, mas é o chamado de Deus, é aquilo que Deus me chama para fazer. Então, independentemente do dom, Deus está falando aqui que Ele que colocou os membros como Ele quis, a fim de que a orquestra pudesse funcionar. Às vezes o cara da orquestra queria tocar um trompete lá, mas ele está lá só no bumbo, ou só na caixa, ou só lá nos pratos, fazendo o mesmo movimento, né? Mas ele faz parte dessa orquestra, ele faz parte dessa igreja, ele faz parte desse plano de Deus, ele faz parte desse reino de Deus, e Deus dispôs os seus membros para que essa igreja funcionasse dessa forma. O segundo princípio que a gente aprende aqui é que no corpo de Cristo, nessa igreja, não há lugar para o menosprezo do outro, indistintamente do dom que Deus concedeu ao outro. Porque ninguém é melhor ou pior porque tem dom A, dom B ou dom C, né? Normalmente a gente fala X ou Y, né? Ficou até estranho. Mas cada um é colocado de igual importância, o texto diz. Pelo contrário, né? Os menores têm mais honra, né? Mas é colocado de igual importância para que esse corpo possa funcionar. Quando a gente menospreza também o outro, a gente também menospreza ao próprio Deus, que chamou o outro para fazer aquilo que Ele chamou para fazer. E ao me considerar superior ao outro, na verdade eu estou indo contra a própria ordenação divina, que nos coloca todos como iguais. Se o dom não é meu, mas é de Deus, então não importa o dom que eu tenha, ele nunca vai ser maior do que o outro, porque todos eles vêm de Deus. A origem do dom é de Deus, a fonte do dom é de Deus, a finalidade do dom é de Deus. A gente é instrumento pelo qual o dom passa para que a gente possa servir a Deus, a igreja e proclamar o Evangelho. Compreende? O dom é simplesmente um talento para ser administrado. O recurso vem de Deus e a finalidade é para o próprio Deus. E aí, um terceiro princípio que a gente aprende, não só que não pode haver auto-menosprezo ou menosprezar o outro, mas que todos os dons ou todos os membros são necessários. As obras que estão sendo realizadas na comunidade de fé é feita por cada especificidade desse corpo, né? Então, hoje vocês entraram aqui, puderam ver a igreja mais bonita, né? Mas isso não aconteceu num passe de mágica. Pessoas virem aqui trabalhar, pessoas às vezes que não aparecem, pessoas às vezes que não estão falando, pregando, não estão na frente de ninguém, mas serviram a Deus, deixando a igreja mais bonita, né? Pessoas que às vezes não servem dentro de uma aparência, mas ela intercede pela igreja, ela intercede às vezes pela sua vida. Às vezes tem gente que intercede pela sua vida e você nem sabe que a pessoa ora pela sua vida. E às vezes nunca vai saber que ela ora por você. Mas tem alguém, às vezes um joelho dobrado, orando por você. Percebe que a sincronia do corpo não depende da gente ou do mérito que a gente dá, mas depende justamente do chamado de Deus para que esse corpo funcione. Todos são necessários. Sabe, a igreja tem muitos ministérios, né? Ministério de recepção, de louvor, de ensino, de diaconia, de ação social, evangelismo, crianças, jovens, adolescentes. Embora a gente seja uma igreja pequena, né? Tem um pouquinho de gente em cada lugar, né? Não é um grande número, mas tem um pouquinho de gente em cada lugar. Então existe local para a gente servir, existe local para a gente colocar os nossos dons para Deus, colocar o nosso chamado diante de Deus, fazer algo que Deus nos chamou para fazer. O quarto princípio que a gente aprende aqui é que aos mais fracos é dado maior honra e é revestido de especial honra. Deus coordena de forma que dá muito mais honra àquilo que menos tinha honra, né? Os membros do corpo mais menosprezados, eles não são importantes até que eles começam a funcionar de forma errada.
né? Quando eles começam a funcionar contra o corpo, aí a gente vê a importância, né? Quando o dedo começa, de repente, tu vai lá, dá no dedo, fecha a porta no dedo, né? Aquele dedo, às vezes, você nem percebe que tem dedo, né? Ele funciona normal, mas quando tu fechou a porta no dedo, aí tu viu a importância, né? De ele estar funcionando certinho. Ou, de repente, ficou gripado, não consegue falar nada, aí tu vê a importância da voz. Né? A gente tem um irmão aqui, o Valtemir, que ele está com a vesícula, né? E aí, é vesícula que ele está com problema, né? É, a vesícula, que é um membro pequeno, né? Do corpo. E a gente, quem que fica pensando, na minha vesícula, né? Como que a minha vesícula está? Ninguém nem pensa em vesícula, né? Mas a hora que dá um ataque nessa vesícula, a gente vai ver a importância dessa vesícula, né? Assim também, na comunidade de fé, quando uma pessoa é afetada, por menor que seja o papel dela, todo o corpo deveria sentir a dor. Todo o corpo deveria padecer, porque esse membro pequeno, mas que faz parte dessa comunidade de fé, a dor dele é também a nossa dor. E é isso que a gente também aprende. O que um sente, todo o corpo sente. Paulo finaliza o texto dizendo isso. Se um sofre, todo mundo sofre. Se um se alegra, todo mundo se alegra. Talvez a dor ou a alegria não é exatamente igual. Um membro da comunidade perdeu lá o pai. A dor do luto, quem vai ter que passar pelo luto é o irmão. Mas a comunidade deve sofrer com ele. A comunidade deve abraçar. Ontem a gente viu na EBS isso, né? O Deus que passa pelo sofrimento com a gente. Lá em Salmos 56:8 diz que as nossas lágrimas Deus recolhe e coloca num odre, num vaso. Um Deus que se importa com aquilo que a gente está sentindo, como a gente está. Um Deus que chega no funeral de um amigo de Lázaro e ele chora com aquela família. Ele abraça a dor daquele luto junto com aquela família. A comunidade de fé é essa comunidade onde as pessoas, elas sentem umas com as outras. E por isso que não existe possibilidade de ser igreja sozinho. A gente é chamado no mundo individualista a pensar nas conquistas pessoais, a realização pessoal, a realização profissional, né? O como eu vou me dar bem, se o meu lugar no céu está garantido, né? Parece que tudo gira em torno de mim. Quando Deus não chama apenas indivíduo, Ele chama uma comunidade, Ele chama uma igreja para servir Ele. E nós deveríamos servir na comunidade pensando que todos nós estamos interligados. E que talvez você não precisa falar nada, mas um abraço é suficiente para aliviar a dor do outro. Às vezes, a presença de estar ali, às vezes aquela palavra de ânimo, quando aquela pessoa não tem palavra de ânimo, mas você pode falar para ela, olha, eu sei que está difícil de crer, mas Deus está com você nesse momento. Ele pode te ajudar a passar por esse momento. Sabe aquele casal que está passando por dificuldade, e que você pode estar do lado daquele casal, né, passando junto com eles, até que Deus restaure aquele casamento, restaure aquela família. Porque a gente aprende no versículo 25, e aqui a gente finaliza, que todos recebem nesse corpo igual cuidado. Independentemente da função, do tamanho do dom, de qual parte do corpo nós somos, todos devemos receber igual cuidado. A medicina mais moderna, ela revelou as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas nada mais são do que a manifestação no corpo de uma doença da psique, da mente. Então, algo que não está funcionando na estrutura mental, na psique da pessoa, às vezes causa uma doença ou sintomas no corpo. Taquicardia, tremedeira, ansiedade, pânico, tantas doenças. A gente vive numa época que esses transtornos, eles estão cada vez atingindo mais a nossa população, e às vezes fisicamente no corpo da pessoa não tem nada. Às vezes não tem lá uma questão hormonal, uma questão química, existe uma química de alteração porque acaba
tendo, né? Mas não tem ali números que mostram que aquele corpo está padecendo. Mas, no entanto, lá algo da psique faz com que há uma manifestação naquele corpo. Então, quando a gente cuida só de determinada parte do corpo, a gente pode negligenciar outras partes e aquilo pode manifestar, sem a gente perceber, doenças dentro da nossa comunidade. Uma comunidade doentia de fé é uma comunidade que não olha para os seus membros, que não olha para as pessoas, que não olha para as suas individualidades. Todos precisam do mesmo cuidado, não importa o tamanho do dízimo, não importa o tamanho do dom, não importa a classe social, não importa nada disso, a educação, todos precisam do mesmo cuidado. Todos precisam de um mesmo abraço, todos precisam de um mesmo olhar, porque Deus olha para as pessoas com esse mesmo olhar, e Ele chama para a sua comunidade compreender esses princípios que a gente falou aqui, né? Falou da unidade, falou dessa diversidade nessa unidade, mas a gente aprendeu 6 princípios aqui. Primeiro, no corpo de Cristo não há lugar para o auto-menosprezo. Segundo, no corpo de Cristo não há lugar para o menosprezo do mais fraco. Terceiro, no corpo de Cristo todos são necessários. Quarto, no corpo de Cristo, até aos mais fracos é dado mais honra, porque a gente consegue perceber, né, a função e a importância dele quando ele começa a andar de forma disfuncional. O quinto princípio, todos devem receber um cuidado igual. E o sexto princípio, o que um sente no corpo, todos sentem. Minha oração nessa noite é que o Espírito de Deus nos ajude a compreender essa verdade bíblica aqui de 1 Coríntios 12, né, de que nós somos chamados como comunidade. Sabe, a gente está repetindo isso, né? Não é a primeira vez que eu falo sobre o tema de dons, de diversidade, de unidade, né? Quando a gente prega expositivamente, né, texto por texto, alguns textos eles se repetem, né? Mas eu acredito que essa repetição, ela é importante. Eu lembrei de uma história, né, que certo pregador, ele pregou uma mensagem um dia, a igreja, glória a Deus, amém, aleluia. Chegou no domingo que vem, ele pregou a mesma mensagem. Aí o pessoal já olhou espantado, né, o que está acontecendo? Mas, amém, né? Às vezes Deus quer falar. Chegou no terceiro domingo, ele pregou a mesma mensagem, né? E aí, alguém foi questionar, mas pastor, o que está acontecendo? Está pregando a mesma mensagem toda semana? Falei, não, quando vocês aprenderem essa lição, a gente passa para a próxima, né? Então, às vezes, a gente precisa ouvir o óbvio e repetir para que a gente possa realmente aprender isso, aprender a viver como corpo, aprender que a gente tem a nossa função, né? Não importa, você tem a sua função. Ah, mas pastor, eu já passei de 60, 70, não tem mais função nenhuma. Você tem a sua função dentro do corpo. Mas pastor, eu me converti ontem, eu não sei nada. Você tem a sua função dentro do corpo. Se a Bíblia diz que todos temos a função, você continua tendo a função dentro do corpo. A grande questão é se a gente vai exercer, né, aquilo que Deus nos chama para fazer ou não. E essa é uma escolha pessoal, né? Alguns músculos podem ficar mais fragilizados se eles não são exercitados. A fé de alguns pode ficar mais fragilizada se ela não é exercitada. Nós servirmos a Deus com os nossos dons, aprender, crescer na palavra, estar em comunidade, viver isso daqui, a gente vive isso aqui para que a gente possa viver aquilo que a Bíblia diz, né? Que Jesus tem vida para a gente, vida em abundância. Vida em abundância é vida plena. Se você não fazer nada para a igreja, durante seus 40 anos que você vai ser crente, você vai para o mesmo céu que a gente vai. A grande questão é que a gente vai deixar de viver grandes experiências com Deus e viver uma vida profunda e plena com Deus, porque a gente escolheu ter outras escolhas. Deus não vai tirar sua salvação porque você não quis servir, né? Mas com certeza, né, Deus quer que a gente tenha intimidade. Sabe, por que deixar ter uma vida plena com Deus no céu se a gente pode ter uma vida plena com Deus hoje? Né, em igreja, em comunidade. E que Deus possa aquecer o nosso coração por meio dessa palavra, né, e nos chamar a compreender essas verdades bíblicas. Eu quero orar,
com você, e depois eu convido o louvor para a gente estar cantando Poderoso Deus novamente, tá? Vamos estar orando, e aí no final a gente finaliza com a bênção apostólica. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, porque o Senhor é Deus bom. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos chama como comunidade. A gente aprendeu isso. O Senhor nos chama como igreja, Deus. Mas eu não sei como está o coração dessa pessoa. Não sei se ela já está cansada de servir na igreja. Eu não sei se ela está desanimada, porque às vezes ela sente que ela faz tanto e ela sequer é reconhecida por aquilo que ela faz. Eu não sei se ela olha para dentro dela e diz, eu não tenho nada para oferecer para Deus. Ou se ela olha para o lado e diz, eu faço muito e o outro não faz nada. Qualquer um desses sentimentos não é o sentimento que o Senhor quer que a gente tenha como comunidade, Pai. O sentimento que o Senhor quer que a gente tenha, a atitude que o Senhor quer que a gente tenha como comunidade, é a comunidade que compreende o seu papel, compreende o seu chamado, compreende o seu dom, compreende que ele tem a sua importância, que serve a Deus porque quer ter vida plena, porque quer ter intimidade, porque quer ter relacionamento com Deus. Não permita, Jesus, que a gente viva tão aquém daquilo que o Senhor nos chama para viver. Que a gente viva tão aquém nos nossos relacionamentos, na nossa vida com Deus, na nossa vida de oração, na nossa vida com a palavra, no nosso chamado a Deus, aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Não permita que nós estejamos tão aquém, ó Pai, aqui no bairro de Tancredo Neves. Nós somos uma igreja de 27 anos, ó Pai. Não permita que em 27 anos a igreja sequer seja conhecida. Mas Deus, que o Senhor possa fazer com que essa comunidade transponha os muros desse local. Para que o Evangelho chegue às casas, chegue aos bairros, chegue às famílias disfuncionais, seja as famílias onde tem drogaditos, a família, Deus Pai, onde acontece violência, seja no âmbito psicológico, no âmbito sexual. Deus, que a comunidade de fé possa chegar a esses locais, compreendendo que o Evangelho de Deus é poder, e que quando esse corpo funciona de forma sincrônica, todas as peças, toda a orquestra funcionando, Pai, a coisa atinge o coração, a coisa funciona porque é o Teu Espírito quem faz por meio da Tua igreja, Pai. Deus, nós nos colocamos como filhos do Senhor, nos ensina, Pai, por meio da Tua palavra, a compreender essas verdades do Teu texto bíblico, da Tua palavra, Pai. É essa a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.